Hoje nós vamos aprender a identificar os números ímpares e os números pares. Vamos fazer o desafio do ímpar ou par e realizaremos as atividades do material didático carioca das páginas 118, 119 e 120. Nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de duas peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de dois? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos, então, que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108. Mas e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem, o 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar. Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, 101. Outra dica importante. Sempre que tiverem dúvidas se um número é par ou ímpar, tentem dividi-lo por 2. Se der uma divisão exata, ou seja, em que o resto for 0, significa que o número é par. Agora, se a divisão tiver resto, sabemos que esse é um número ímpar. Tá vendo? Não é difícil reconhecê-los. Ah, o Pedrinho e o Chico estão brincando de par ou ímpar. Talvez isso possa nos ajudar a compreender melhor este assunto. Par! Ímpar! Ganhei! Conseguiram perceber quem ganhou? Isso aí foi o Pedrinho! Agora é a vez de vocês. Aproveitem e divirtam-se brincando com seus amigos de par ou ímpar. Até mais, pessoal! Agora que assistimos o vídeo, conseguimos identificar os números ímpares e os números pares. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Quando divididos por 2, o resto é 0. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de ímpares e quando divididos por 2, o resto é 1. Dois amigos estavam jogando o jogo do ímpar ou par. E aqui embaixo nós temos o resultado desse jogo e nós vamos ter que descobrir se deu ímpar ou par. Vamos lá, na primeira imagem, qual é o resultado do jogo? Um amigo colocou 3 dedos e o outro colocou 1. Então, no total, nós temos a soma igual a 4. 4 é um número ímpar ou um número par? Se você ainda estiver em dúvida, coloque o 4 aí na sua mão
e vamos tentar agrupar em grupo de 2. Quando nós agrupamos de 2 em 2, acaba não sobrando nenhum. E quando não sobra, quando o resto é 0, nós dizemos que esse número é um número par. No próximo resultado, nós temos o total que? 0, né? Os dois amigos colocaram 0 dedos. E o 0, quando a gente tenta agrupar, não sobra nada, sobra 0. Então, é considerado também um número par. O próximo resultado, a soma dos dedos dos amigos, é igual a 7. E vamos lá, de novo, você pode colocar o 7 aí nos seus dedos e vamos tentar agrupar de 2 em 2. Quando tentamos agrupar, resta 1, não é mesmo? Então, quando resta 1, nós consideramos esse número um número ímpar. Vamos para o próximo resultado. O próximo resultado é a soma de 3 dedos de um amigo com 2 dedos do outro amigo, o que resulta em 5. Quando tentamos agrupar em grupos de 2, 5 dedos, o que acontece? Sobra 1 também, né? Então, nós consideramos o 5 um número ímpar. O outro resultado é o número 6. Quando nós agrupamos de 2 em 2 esse número 6, não sobra nenhum, o resto é 0. Então, consideramos o 6 o número par. O último resultado do jogo foi o número 7. O número 7, quando agrupamos de 2 em 2, ainda sobra 1. Então, quando sobra 1, nós dizemos que esse número é um número ímpar. Você sabia que, geralmente, as casas das ruas do Rio de Janeiro são numeradas seguindo uma ordem? A numeração de um lado é par e do outro lado da rua é ímpar. Aqui embaixo nós temos o exemplo de uma rua, só que algumas casas estão sem número. E aí nós vamos precisar achar. Vamos primeiro identificar qual é o lado da rua que é ímpar e qual o lado da rua que é par. Em cima nós temos os números 1, 3, 5 e 13. Esses números são considerados ímpares ou pares? Bom, em cima nós temos as casas com os números ímpares. E vamos ver agora as casas de baixo. Nós temos o 2, o 4, o 6 e o 14. Esses números são considerados pares. Então, nós já identificamos que as casas de cima são ímpares e as casas de baixo são pares. Agora é só a gente completar. 1, 3, 5 e depois, qual seria o próximo número ímpar depois do 5? Isso mesmo, o número é o 7. E em seguida, qual é o outro número ímpar depois do 7? Muito bem, é o número 9. E agora só falta mais um, vamos lá. Qual é o número ímpar após o número 9? Não é o 10, né, gente? Porque o 10 é um número par. Então, o próximo número é o 11. Agora que completamos as casas de cima, que são ímpares, vamos para as casas de baixo, que são pares. Nós temos o 2, o 4, o 6. E aí, qual é o próximo número par após o 6? É o número 8, né? E depois do 8? É o 10. E depois do 10 é o 12. Muito bem, nós completamos os números das casas dessa nossa rua. Agora que você já sabe identificar quando um número é ímpar ou par, faça as atividades das páginas 118 a 120. Beijos e até o próximo vídeo.